cena. Eu vou ler 2 textos e eu vou pensar primeiro de trás para frente. Eu quero que os irmãos abram a Bíblia em Lucas 22, 47 ao 53. Estou feliz que 2 amigos chegaram aqui. Falaram que a Bíblia é o mesmo. Amém. Eu vou ler aqui junto com o irmão no telão e falar assim. Lucas 22. Vou dar uma vez introdutória, porque verdadeiramente eu quero entrar essa noite na palavra. Que é em Mateus. Mas vamos ver aqui. E Lucas 22, 47 diz assim: estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dele e chegou a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com beijo traz o Filho do Homem? E, vendo que estava com ele o que ia suceder, disseram: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Irmãos, bota esse versículo, Daniel. Servo do sumo sacerdote. Guarda isso. Orelha direita. Continuamos. E respondendo Jesus, disse: deixe-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. E disse Jesus aos principais dos sacerdotes, os capitães dos templos e anciões que tinham ido com ele: saíste com espadas e porretes, como para deter um salteador? Tenho estado todos os dias convosco no templo, e não tendeste as mãos contra mim? Mas essa é a vossa hora e o poder das trevas. Essa cena, irmãos, acontece de quinta para sexta-feira. A palavra acontece num lugar chamado Getsemane. Até que o pastor aqui vai me ajudar nos hebraicos, se eu não pronunciar certo. A palavra Getsemane quer dizer Gat-Shemaim. É assim, né, pastor? Bem certo. E quer dizer o quê? Gat, prensa. E Shaim, azeite. Então é prensa de azeite. Getsemane quer dizer prensa de azeite, irmãos. Jesus, após a ceia da quinta-feira, porque eu vou chegar lá no Senado, eu quis começar de trás para você entender a grande importância. No lugar elevado, era um lugar mobiliado, né? Entrou Jesus com os 12. Após o término, saiu novamente esse, o Judas, né? E os discípulos acharam normal, porque Judas, ele era o tesoureiro. Ele deve ter saído para comprar alguma coisa. Então, para os discípulos, ali foi uma cena normal, Judas ter saído. E, entretanto, Judas, ele já tinha uma brecha, irmãos. Porque, lendo em João, capítulo 12, diz que ele era detentor da bolsa, por ser tesoureiro. Porém, ele roubava a bolsa. Então, ali, aqui a palavra diz, traiu. Mas Judas já traía Jesus nas atitudes dele. Aí Jesus pega e faz o quê? Jesus fica com os 11 e decide ir, Judas, enquanto vai negociar Cristo por 30 moedas. Irmãos, eu fui pesquisar, por que 30 moedas? Podia ser mais, porque era Jesus. É aquele que estava na época incomodando o sumo sacerdote, estava incomodando. Por que só 30 moedas? Mas porém, irmãos, olha só, era o que valia Jesus para Judas. 30 moedas revelava o tipo de relacionamento que Judas tinha com Cristo. Porque lá na Bíblia fala em Êxodo 21 que que a venda de Jesus para Judas, ele estabeleceu 30 moedas, porque lá em Êxodo 21 quer dizer o quê? Que quando um servo era escorneado por um animal, por um chifre, o gado era pago o preço para esse servo de 30 moedas de prata. Então, o que você vê aqui? Isso que valia o relacionamento de Judas com Jesus. Porque o servo era escorneado, o servo era atacado pelo animal, os donos do animal pagavam para esse servo 30
Então, o que me ensina aqui? Pois Judas nunca olhou a Cristo como seu Senhor. Judas olhava Jesus como uma oportunidade. Judas olhava Jesus naquilo que Jesus podia fazer. Porque Judas estava preocupado com as moedas, não preocupado com quem Jesus era. Amém? É o que acontece hoje muito, gente, hoje em dia com as pessoas. As pessoas querem andar com Cristo para conquistar alguma coisa. Tem gente que quer andar com Cristo para ter alguma coisa. Só que eu entendo que o Evangelho, andar com Cristo não é o meio. Andar com Cristo é o fim, é tudo, irmãos. Cristo, obter alguma coisa não é nada. Andar com Cristo, andar com Ele é a melhor coisa que tem. É a melhor companhia. Não é aquilo que Ele vai te dar, é aquilo que Ele é aquilo que Ele faz. Então andar com Cristo não é o começo, andar com Cristo não é o meio, andar com Cristo é o fim. Quer dar um exemplo? Quando Ele dá um sonho a José, Ele mostra para José o final da história. Ó José, não importa o que você vai passar, mas o seu final vai ser glorioso. Não importa o que você está passando, eu já libero a primeira palavra dessa noite. O seu final vai ser grandioso, vai ser maravilhoso. Não importa o que você está passando, não importa o que vai acontecer, a certeza, o final vai ser vitorioso. É isso que Deus está falando. Para Judas, era interessante andar com Jesus, porque Jesus era o homem que curava, era um homem popular. Mas uma coisa eu falo para ti: Jesus não era político. O andar de Jesus era espiritual, porque Judas era um zelote na época. Zelote lutava pelo Império Romano. Eles eram totalmente políticos. Judas achou, eu andando com Cristo, mas não. Judas não entendeu que Cristo não era carnal. O ministério de Cristo era espiritual nessa terra. Infelizmente, irmão, nós vivemos um analfabetismo bíblico dentro das igrejas. Nós pegamos candidatos políticos e fazemos deles o nosso Messias. Quantas pessoas pegam o fulano, cicano, porque tem nome, porque tem estatura, e faz desse político o Messias. Mas o Messias dele, porque o meu Messias um dia morreu na cruz e gritou: tetelestai, está consumado. É esse Messias que eu creio, é nesse Messias que eu confio. Não é o Messias político, não é o Messias que pode fazer, porque o meu Deus, Ele é essa grande diferença. Então, Jesus, o que Judas foi fazer? Foi negociar. Já que ele era um tesoureiro, ele foi o quê? Foi negociar. Por quê? Porque as moedas já estavam vazias. E ele queria o quê? Mais moedas. Tem muita gente, irmãos, que caminha com a gente, né? Interessados naquilo que nós podemos proporcionar. São verdadeiros Judas nas nossas vidas. Você pode ver, eles andam com você, te elogia, daquilo quando você está fazendo. Irmão, no dia que você deixar de fazer, no dia que você deixar de proporcionar, no dia que você deixar de beneficiar, irmão, pode ter a certeza, irmãos, pode ter a certeza que você vai ser falado, que vão falar de você. Porque muitos começaram falando: você é amiga, você é maravilhosa. E hoje falam, né? Eu vou até pular o que eles falam. Porque no dia que você falou não, no dia você fala sim, 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 sim. No dia, irmão, que tu falar um não, pode ter a certeza que você não vai valer mais nada. Judas fazia o que Judas está fazendo o que com Jesus aqui? Mas dá para entender também, irmãos, que Judas, né? Dá para entender o quê? Agora, mas vamos olhar agora um texto que a gente vai entrar e vocês vão entender. Eu quis começar com Judas. Gente, eu estava lendo esse texto, eu falei para o pastor dessa passagem, mas eu fui mais profundo, irmão. Cheguei até Pedro. Eu comecei lá em Judas e terminei lá em Pedro. Porque uma coisa eu falo para vocês: quem o demônio queria, quem o diabo queria, não era Judas, não. Ele queria era Pedro. Queria tanto que a palavra diz, que o Senhor fala: por ti, Pedro, eu roguei ao Pai, para que tu não falecesse. Vamos abrir lá em Mateus 26, do 26 ao 30. Que a palavra do Senhor diz assim:
Antes do texto que eu li, eles estavam falando, e Judas já estava dizendo, mas antes do texto que eu li. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, e abençoando partiu, e o deu aos seus discípulos, e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhes dizendo: bebei deles todo, porque isso é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo que vós, desde agora, não bebereis desse fruto da vide, até o dia em que beba de novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado o hino, saiu para o Monte da Oliveira. Irmão, e cantou o hino. Peraí, irmão, olha só. Enquanto Judas estava negociando, Jesus estava com os 11, ele fez o quê? Foi cantar. Oxi, Jesus foi cantar. Enquanto na hora, o discípulo estava vendendo ele ia ser preso, ia ser morto, ele decide reunir os 11 e cantar. Sabe o que me ensina isso daqui? Não importa o que eu estou passando, nada vai tirar o louvor dos meus lábios. Aleluia. Nada é capaz de tirar a adoração dos meus lábios. Mas, irmãos, pesquisando isso daqui, ele não cantou qualquer hino, ele cantou o hino. E é isso que eu quero explicar para vocês, que vocês guardam no coração de vocês. Ele cantou o hino que chama Hallel, que em hebraico quer dizer louvor. Ou, em outras traduções, louvor a Deus. Está lá em Tehillim, em Salmos. E você encontra esse louvor no Salmo 113 ao Salmo 118. Não vai dar para me ler todos aqui, mas eu queria que você tivesse a oportunidade de chegar em casa e ler. Porque esse salmo, irmão, vai falar tanto da morte, tanto do sacrifício, tanto do que o Senhor vai passar, mas também vai falar das bênçãos e da vitória do Senhor. Ele começa cantando com os 11. Mas aí eu vou falar uma coisa, que a gente vai pegar aqui. Há uma grande diferença, irmãos, entre cantar e adorar. Tem um ditado popular, né, o adágio que fala: quem canta, os males espantam. Sim, concordo. Porque cantar é uma terapia, né? Quem é a mulher que não limpa a casa aqui cantando? Né? Soltando, né? Quem é cantar é bom. Mas aqui não, aqui nós estamos falando em adorar. Porque quem adora reconhece quem ele é. Quem adora sabe que Deus está procurando verdadeiros adoradores. Irmãos, não é porque quem prega é adorador, não é quem toca é adorador. Irmãos, adorador é aqueles, irmãos. Porque Deus não está procurando harmonia de voz. Deus não está procurando, irmãos. Eu até escrevi aqui, canta harmônico. Se você canta desafinado, Deus está procurando aquele que quando se coloca e resolve adorar, levanta a mão para o céu e o céu se abre e o Espírito do Senhor desce e diz: aqui tem um adorador, aqui tem um adorador, aqui tem um adorador, porque me adora em espírito de verdade, me adora pelo que eu sou, me adora pelo que eu sou, não pelo que eu vou fazer. É esses adoradores que procura, porque cantar é fácil, irmãos. Cantar qualquer um pode fazer, mas adorar é para poucos, porque quando tu adora, tu reconhece a majestade, tu reconhece que só Ele pode fazer. Ele, quando você adora, o seu coração se quebranta, e um coração quebrantado, um coração contrito, irmão, isso move o Senhor. Então, irmãos, quando você se colocar para adorar, dá o seu melhor, se entrega, irmãos. Eu até falo com meus amigos, eu falo assim: Marta, quando você chega na igreja, você se desliga, né? Assim, não, quando eu chego na igreja, eu já subo a escada assim: Senhor, me conecta ao altar, me conecta ao teu altar, me conecta ao teu altar. Senhor, que eu venho te adorar. Irmãos, eu não olho nem para a direita nem para a esquerda. Se o irmão fez isso, se o irmão fez aquilo, não estou nem olhando, eu estou olhando para o alto, porque do monte vem o meu socorro. Eu estou olhando para o alto, porque a Ele toda honra, toda glória e toda graça. Então, irmãos, quando você se colocar, adore, Senhor. Jesus disse, né? Vamos adorar. Aí eu até separei aqui um detalhe dessa adoração.
que poderá fazer o homem? O Senhor estava com ele. O homem podia vir sacerdote, soldado, podia pegar e colocar ele na cruz, mas ele sabia que Deus estava com ele. O homem podia fazer o que quisesse, mas os planos de Deus estavam sendo prevalecidos. Então já começa ali o ralé, porque já fala. Aí fala lá que engraçado que quando eles louvavam esse hino, que era o hino cerimonial, eles louvavam na cerimônia de Páscoa. O interessante é que o líder, ele fala lá, ele cantava, e os que estavam juntos falavam: louvado seja o Senhor, aleluia. Então eu creio que o Senhor estava cantando e os discípulos falavam: louvado seja o Senhor, aleluia. Eles respondiam. Em Salmo 118 fala assim: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular, isto é, procede do Senhor, que é maravilhoso aos nossos olhos. Isso você encontra em Mar, mas em Salmo 118 ele fala da pedra angular, a pedra que seria rejeitada, a pedra que mataria, a cidade que mataria os profetas. Também serviria como roteiro de uma história. Eu não vou falar todos os salmos, mas tem 4 que eu acho muito lindo, que fala: bendito Senhor, bendito seja o nome do Senhor, desde agora para sempre. Salmo 113:2. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora para sempre, louvemos o Senhor. Salmo 115:18. O que quer dizer aqui? Não importa o que o Senhor ia passar, o louvor não ia sair dos seus lábios. Jesus esperava a vida após a morte, pois tu me livraste da morte, os meus olhos das lágrimas, os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Salmo 116, versículo 8. Preciosa é o Senhor e a morte aos seus santos. Salmo 16:15. O que faz nos lembrar isso? Que a morte do Senhor era algo precioso, para que hoje você estivesse aqui em vida, e vida em abundância. Também tem outro versículo. Então tem vários versículos, irmão, que eu não vou falar muito, para não caso do tempo. O Senhor está comigo e não temerei. O que poderia fazer o homem? Ele fala lá: o Senhor está comigo entre muitos que me ajudam. Por isso virei, cumprirei o meu chamado, o meu desejo para aqueles que me odeiam. O Senhor estava só cumprindo o que Deus determinou para ele. Então, voltando lá, irmãos. Eu falei aqui, né, na parte do louvor. Aí, irmãos, eu vou voltando assim, né, para não esquecer. Então, irmãos, o que quer dizer adoração? Halel, louvar ao Senhor dos Senhores, cantar o melhor cântico. Isso que é. Eu vou pular uma parte aqui. Então, irmãos, aí eu vejo assim: quando Judas estava com Jesus, quem era o líder e quem era o liderado? Quando Jesus estava presente. Vamos, irmãos? Me ajuda? Quando Jesus estava presente, quem era o líder? Jesus. Aqui você vê que interessante, quando Judas entra no Getsemane, quem estava liderando? Judas. E o que você entende por isso? Não era só as moedas. Judas também queria a posição de Jesus. Porque quando Jesus estava, Judas não era o líder, sempre era Jesus. E quando Jesus não estava, aí Judas falou assim: eu também quero estar no lugar dele, eu quero ser que nem ele. Isso te lembra o quê, gente? Quem quis ser e desceu? Quem quis ser? Quantas vezes você quer ser o que você não é para ser? Quantas vezes você quer ser aquilo que você não foi chamado para ser? Aqui é um caso que aconteceu com Judas. Judas quis ser o que não foi chamado para ser. Deus tem amigos no Getsemane. Porque amigos, irmãos, do Getsemane não é qualquer um. E essa noite Deus manda dizer que vai tirar amigos de vocês. Amigo de pizza, amigo de oba-oba, amigo de festa. Porque amigo de Getsemane, irmãos, é aquele que quando você está sofrendo, estou contigo. Você está na pressa, estou contigo. Você está com falta de dinheiro, estou contigo. Você não tem nada, estou contigo. Esses são os amigos de Getsemane. Jesus levou 11 para Getsemane.
mas somente 3 foram separados para estar mais próximo deles. Aí você se pergunta, mas tá, Jesus levou os 11, mas por que Deus só escolheu 3? Porque nem todos, irmãos, estão preparados para ouvir e presenciar aquilo que vai falar e ser dito. Deus andou com 11, mas nem todos eles estavam preparados. Somente 3 estavam preparados para ouvir o que ia acontecer. Olha, irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Eu prefiro 1000 vezes ser um Arão debaixo da autoridade de Moisés do que ser um Arão fora da autoridade de Moisés e criar um bezerro de ouro. Irmãos, está entendendo o que eu estou falando essa noite? Deus colocou um líder para te liderar. Deus colocou uma pessoa para você estar embaixo dela. Porque uma coisa eu falo para tu, quando tu sai da direção, tu tem bezerro de ouro, tu cria. A palavra de Deus ensina. Então, o que aconteceu? Judas fez o quê? Saiu da frente da liderança, que era Jesus. Porque Judas foi ensinado como todos, irmãos. Judas foi mencionado como todos. Mas Judas saiu da direção debaixo da liderança. Então, irmãos, aí vem cá a história do beijo. Por que Jesus falou assim, aquele que eu beijava? Jesus não podia falar? Olha, Jesus era o mais alto, é o mais bonito, a roupa dele é diferente, o sapato dele é diferente, ele tem o cabelo de tal cor. Não, irmãos, por quê? Vou explicar. Porque o Getsemane, se você estudar, é um lugar muito escuro mesmo. É um breu. É um lugar escuro, não dá para enxergar. E qual foi o que Judas fez? Judas falou assim, ó, aquele que eu beijar ele. Porque Jesus, irmãos, é igual a todos. Jesus se vestia igual a todos. Qual que era o maior segredo de Jesus? A diferença de Jesus é quando ele abria a boca. Aleluia. Essa era a diferença. Jesus podia estar no meio de todos, ter o mesmo cabelo, ter o mesmo corte de barba, ter a mesma roupa. E Jesus era. Porque tanto que você vê a cena lá de perto e fala assim, você é igual a ele. Você se mexe que nem ele. Você se parece com ele. Então Jesus era igual a todos, mas a diferença de Jesus é quando ele abria a boca. É quando ele falava. O modo que ele se comportava. Aí nós sabíamos que aquele ali era o Cristo. Era o diferente. E hoje em dia, irmãos, nós estamos vivendo um tempo de narcisismo onde a aparência é tudo. Onde se cultua a aparência. Onde que a aparência... Irmãos, eu não estou falando que tem que se arrumar, não. Precisa sim, cuidar do cabelo, se arrumar. Mas não ao ponto de idolatrar. Porque há tantas pessoas que têm a aparência perfeita, mas são sepulcros caiados. São pessoas vazias, sem o Espírito Santo, sem a presença de Deus, sem nada. Por isso o Senhor podia nem ter aparência. O Senhor podia ser igual a todos, mas o Senhor tinha algo especial. Quando ele abria a boca, o fogo descia. Quando ele abria a boca, pessoas eram curadas. Quando ele abria a boca, o milagre era certo. Então, não é a pressão, não é a aparência, mas é o que ele é. Precisamos dar cuidado, irmãos, com os beijos de Judas. Toma cuidado com aqueles que te elogiam, que te mandam mensagem no celular, aqueles que comentam, falando que você é maravilhoso. Gente, tem pessoas que começou falando que eu era linda e maravilhosa. Hoje fala que eu sou feia e horrorosa. Você não vai agradar as pessoas o tempo todo. Então, cuidado com os beijos de Judas. Cuidado com os elogios que você recebe. Elogiou? Obrigada. Esquece. Não leva para o coração. Porque se essa pessoa te decepcionar, você cai. Então, cuidado. Porque a mesma multidão, irmãos, que cantou Rosana nas alturas, glória a Deus, foi a mesma multidão que falou, solta Barrabás e prende Jesus. Então a mesma multidão que está te elogiando hoje, vai ser a mesma multidão que vai estar te crucificando amanhã. Então, irmãos, olha para Cristo, presta atenção nos ensinamentos. Irmãos, para de dar confiança para aqueles que falam de você. Nós somos uma geração que dá muito mimimi para que falaram. Falaram de mim, eu tive que aprender, viu, irmãos? Eu tive que aprender na raça. Falar, coisa muito importante, a gente sobe porque falar. Vai falar, irmãos. Se você fazer bem, vai falar. E se você fazer mal, vai falar. Resumindo, vai falar do mesmo jeito. Tem uma frase do Charles Spurgeon que fala assim. Essa voz eu achei muito pesada, mas eu falei que era necessário falar hoje. Quando falarem mal de você, não fique chateado.
Eu falo que Charles pegou pesado. Mas o que ele quer dizer? Isso é que você está sabendo. E o que você não sabe? O que não chega aos seus ouvidos? O nome seu que está nas mesas. Irmãos, então a partir de hoje, o que falarem de você, fala assim, glória a Deus. O que pensarem de você, glória a Deus. Você tem que se preocupar com o que Deus pensa em você, o que Deus acha de você. Aleluia. Amém? Tem o texto que Deus, antes de chegar lá, que eu quero entrar agora aqui, que eu vou entrar, que eu estou para terminar, que eles entram, ele fala para Jesus, fala, vocês têm espada? Aí os discípulos falam assim, tem espada sim, tem duas. E essas espadas têm um segredo, tem duas espadas. O texto fica em Lucas 22, do 35 ao 38. Eu vou ler só o 38, que fala assim, e eles disseram ao Senhor, eis aqui duas espadas. E Jesus disse, basta. A espada, na Bíblia fala de dois tipos de espada. A macaira e a rolfina. Né, pastor? A macaira é a espada pequena, uma espada assim, irmãos. É a espada de defesa. E a rolfina é a espada normal, a espada de ataque. A espada que Deus está mencionando aqui, a espada de defesa. A macaira. Jesus, ele fala a espada de defesa. Por que a espada de defesa? Deus te deu uma espada, porque a ideia do Evangelho não é atacar. A ideia do Evangelho é defender aquilo que Cristo já conquistou na cruz por você. Deus te deu uma espada, irmão, de defesa, porque o que Ele já fez por nós, você é para defender. Defender o Evangelho. Eu sou remido, lavado pelo sangue de Jesus. É isso que a gente vai fazer aqui. Em memória da vida que Ele tem. Porque Ele morreu e ressuscitou. Ele não está numa lápide. Ele não está lá no sepulcro. Então, Ele te deu uma espada de defesa para você falar isso que Ele fez por nós. Então, aí Judas vem, né? Vamos voltar lá no cenário. Judas vem beijando Cristo. Irmãos, vamos começar comigo pelo crítica textual aqui. Porque eu estou falando da espada, que eu vou entrar na onde eu quero entrar agora, que é a história de Pedro. Mas antes de entrar, eu estava pensando comigo, lendo o texto, eu já li esse texto várias vezes, né? Várias vezes. Por que Pedro cortou a orelha de Malco? Já pensaram comigo na crítica textual? Por que já não aproveitou e deu uma cortada no pescoço de Judas? Aí eu fiquei pensando muito, pensei muito assim, porque, gente, Pedro era um homem sanguíneo, tipo eu, né? Melancólico e sanguíneo. Pedro era aqueles das ventas, né? Aí eu fiquei raciocinando muito nesse texto. Eu paro para ler esse texto, eu me perguntando, por que Pedro foi logo na orelha de Malco? Por que ele foi no pescoço de Judas, já que Judas era traidor? Porque tinha tudo um propósito. Porque uma coisa eu concluí, não, eu tirei a minha conclusão, tá? Lá no céu eu vou perguntar para Deus essa cena. Eu tenho certeza, porque Judas estava perto de Pedro. Judas não estava perto de Pedro, porque se Judas estivesse perto de Pedro, gente, eu tenho certeza que era Judas que ia levar a facada. Por quê? Porque ele corta a orelha de Malco? Porque ele estava mais próximo. Essa é a resposta que eu tenho para dizer. Porque Malco é falado em muitas pregações que ele era um soldado, não era um soldado. Marco era o servo do sumo sacerdote. Por que, irmãos? Aí eu fiquei pensando, por que a Bíblia tem que falar que foi cortada a orelha direita? Por que foi cortada a orelha direita? Foi cortada a orelha, ponto com. Cortou. Mas a Bíblia é clara, mas porque tem um significado isso daqui. Aí Jesus, Pedro puxa a espada e faz o quê? Corta a orelha de Malco. E Jesus olhando aquilo, irmãos, faz assim, não faça isso. E Jesus vai, pega a orelha e cura a orelha de Malco. E fala, Pedro, mas Pedro não fala, Jesus não fala para Pedro jogar a espada. Porque Jesus falou, tá com a espada, guarda aí. Mas vai ter a hora de usar. Não é naquele momento. E uma coisa que Deus nos ensinou aqui, irmãos, Jesus está dizendo assim, Pedro, não seja covarde. Pedro, não é você atacar uma pessoa que não estava armada. Porque se você ver a cena, ele era um sumo sacerdote. Ele era o servo do sumo sacerdote. Ele não estava com espada nenhuma. E Pedro foi atacar lá o quê? Uma pessoa de defesa. E cortar o quê? A orelha direita. Que eu vou chegar na orelha direita. O que você está dizendo? Porque, irmãos, é muito fácil a gente argumentar com aquele que não tem argumento. É muito fácil a gente
ressurreição dele, que está relacionado a Pedro. Um foi esse, de restaurar a orelha do sumo sacerdote. Eu vou pular e andar bem rápido aqui. Por que Cristo está mandando assim? Você está destruindo, Pedro, o sonho de alguém. Porque lá em Levítico, o cerimonial para ser sumo sacerdote, o pastor está aqui, pode falar comigo, é o quê? A orelha direita era para colocar o sangue da expiação. A mão direita era para colocar, porque o sumo sacerdote não podia ter nenhum defeito físico. Quando Pedro corta a orelha, Pedro estava fazendo o quê? Destruindo os sonhos desse homem, destruindo o propósito da vida desse homem. Olha, eu quero falar uma coisa nessa noite. Eu sei que passou um Pedro na vida de vocês, que falaram coisas que você não precisava ouvir, que falaram coisas que você não merecia ouvir, mas eu falo para ti hoje, Deus veio essa noite restaurar os seus sonhos, restaurar o propósito que Ele tem para você. Não ignora aquele Pedro que falou que você não podia cantar, que você não podia falar, que isso ou aquilo. Irmãos, mas Deus, Ele é um restaurador de vidas. E essa noite, Ele está restaurando vidas aqui. Ele está restaurando. Ele fala para Pedro: Pedro, não faça isso. Não destrua o sonho dele. Não destrua o sonho de alguém. Então, irmãos. Então, Deus hoje está falando assim: eu sou Deus e vou restaurar. Porque Deus veio, irmão, não é para acabar o sonho de ninguém. Deus veio para a justificação. E a justificação é o quê? Declarar que através dele nós somos salvos e remidos. Aleluia. Precisamos entender, irmãos, de uma vez por toda, a proposta do Calvário. Qual foi o propósito do Calvário? O propósito do Calvário é você e hoje. Essa foi a proposta do Calvário. Então, irmãos, tem muita gente que a orelha não é importante, mas para você é importante. O casamento para fulano não é importante, mas para você é importante. A minha vida profissional para você é importante. Irmãos, perdoa esses Pedro que um dia feriram você. Perdoa esses Pedro que tentaram cortar os seus sonhos. Perdoa esse Pedro, porque o Senhor essa noite, na Santa Ceia, na celebração de vida, Ele estará restaurando aquilo que tiraram de você, aquilo que falaram contra você. Obrigada. Aleluia. Então, Deus fez 2 milagres. Um antes, que foi a orelha de Malco, e o segundo foi o que? A Pedro. Porque Jesus falou para Pedro assim: Pedro, como eu falei lá no começo, o inimigo queria você, mas eu roguei ao Pai por ti. E antes que o galo toque na terceira, tu me negarás. Não, Senhor, eu não vou te negar. Eu fico impressionada, irmãos, como as pessoas chegam no pastor até tipo mentir, falar, mas gente, como você vai enganar Deus? Deus sabia, Jesus sabia. Pedro, não, eu não vou fazer isso. E todo mundo sabe da passagem que fala que tem esse diálogo, né? Que eu vou pular e não vou ler. Irmãos, interessante que eu vou explicar aqui para vocês, não era galo, tá? Galo de galo, galo de... Não, galo normal. Não era o galo normal, era galaios. Era o quê? Uma trombeta. Lá em Roma, trocavam 3 períodos. E nesses 3 períodos, Jesus falou que antes do terceiro período tocasse, Pedro, tu vai me negar. Aí, irmão, o que acontece? A trombeta toca a primeira, Pedro nega. Toca a segunda, Pedro nega. E uma dessas trombetas, gente, está sendo o quê? Tocada, e Pedro está no ambiente dela do quê? Negativo. Ele está negando o Senhor. Ele não escuta a terceira trombeta. E o mais interessante, Pedro, ele é confrontado na hora que ele está ali no pátio, com Jesus ali preso. Nas 3 vezes ele, não, eu não conheço Jesus. Mas você parece com ele. Não pareço não sei nem quem é. Nunca ouvi falar. Mas você estava lá na hora que Malco, o meu parente,
E João 18, 25, 27. Olha lá quem fala a palavra de Deus. E Simão Pedro estava ali. A quem estavas? Disseram-lhe, pois, não é somente um dos seus discípulos? Ele negou e disse, não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele que Pedro cortar a orelha, disse, não te vi lá no jardim com ele? E Pedro fez o quê? Não era eu. Olha só que tremenda a Bíblia. Até os parentes reconheceu Pedro no pátio. Aí, irmãos, quando o galo tocou, o que Pedro fez? Pedro pegou e saiu amargamente chorando. E voltou para onde? O lugar lá do começo. Aí, irmãos, a palavra de Deus diz que Jesus ressuscitou. E lá no túmulo falou para as mulheres, vai, fala com meus discípulos e a Pedro. Mas deixou bem claro, e a Pedro. Para ela me encontrar lá na Galileia. Aí Jesus fala assim, mas fala para Pedro, não falta nessa reunião. E hoje Jesus te convidou para essa reunião. Hoje Jesus te convidou para a ceia. Hoje Jesus te convidou para estar nesse ambiente. Porque esse ambiente não é para os perfeitos. Esse ambiente não é para os que não são pecadores. Esse ambiente é para aqueles que a graça do Senhor vai superabundar. A graça do Senhor vai fazer você reconhecer quem você é. A ceia não é para a mesa da ceia, é para todos. Porque todos nós somos dependentes da graça do Senhor. Então, Deus está dizendo assim, aquilo que está acontecendo à tua vista, eu refaço. Eu sou capaz de refazer. Por isso Ele te convidou hoje para estar na mesa da gratidão. Por isso Ele te convidou hoje para participar do sangue dele, participar do corpo dele, para que você está aqui hoje. É por isso, irmãos. Então você é convidado. Aí o último milagre de Jesus, antes dele morrer, foi o quê? A orelha de Malco. Agora, o último milagre de Jesus está à beira do mar de Tiberíades. Mas Jesus disse assim para Pedro, que não era mais para ele voltar para aquele lugar. E Pedro voltou logo para onde? Para aquele lugar que não era para ele mais voltar. Aí eu escuto muita gente falar assim, eu voltei para o mundo, eu voltei para isso porque eu decepcionei Jesus. Irmãos, escuta aqui, guarda isso no teu coração, ninguém decepciona Jesus, ninguém decepciona Deus, não dá para decepcionar Deus, porque Ele é onisciente, Ele é onipresente. Para de desculpa, porque é mais fácil você pegar e falar assim, eu saí porque decepcionei a Deus, do que você falar assim, eu errei, eu pequei, eu fiz errado. Para de justificar. Irmãos, ninguém pega Deus de surpresa, não. Isso é uma desculpa que nós inventamos. Não vou mais para a igreja porque eu decepcionei a Deus. Não vou mais para a igreja porque o pastor tem cara de palhaço. Para! Você não vem porque você não quer. Porque você não quer se submeter à vontade de Deus. Você não quer se posicionar. Essa igreja é uma igreja que adora essa palavra e eu amo ela também. Posicionamento. É isso, irmãos. Então para de desculpa, porque uma coisa é fato. Ninguém pega Deus de surpresa. Deus conhece você. Deus sabe antes. Em Salmo 119 fala, antes de eu ser tecida no ventre da minha mãe, Deus já sabe o que eu vou falar. Deus já sabe o que você vai pensar. Antes da palavra chegar aos seus lábios, Deus sabe o que você vai falar, irmãos. Aleluia. Então para de inventar. Chega na frente de Deus e fala assim, eu sou um pecador, eu fiz isso, falei que o Senhor é isso. E Deus vai ter misericórdia de ti. Mas uma coisa é, Deus, ninguém pega Deus de surpresa. Enfia na tua cabeça. Deus não é moleque, Deus não é criança. Você vai pegar até uma pessoa de surpresa, a pessoa faz assim, nossa, sério? Mas Deus não. Os teus pecados não pegam Deus de surpresa. As suas falhas não pegam Deus de surpresa. As suas negativas não pegam Deus de surpresa. Sabe por quê? Porque Ele nos amou e nos amou até o fim.
amou e nos amou até o fim. Então você nunca vai pegar Deus de surpresa. Ele sabe que você é fraco, Ele sabe que você tem falha. Aí, irmãos, terminando, aí Jesus vai narrar, né? Tá Pedro lá, né? Jogando a rede, voltou para aquele lugar que não era mais para voltar. E Jesus lá sentado na beira da praia de Tiberíades, olhando aquela cena. Jesus está dizendo, e Jesus está lá, olha que interessante. Pedro está lá jogando a rede, não pegando nada. E Jesus está lá na beira, ele já tinha acendido a fogueira, já tinha assado o pão, já tinha assado o peixe. Gente, até na terra, Deus acha peixe, enquanto os irmãos outros estão lá. Para você ver o poder de Deus, Deus é maravilhoso. Quando ele está lá quebrando a cabeça, lá tentando pegar peixe, ele já até assou o peixe. E Deus só olhando lá, e aí Deus fala bem assim, fica bem assim, né? Que eu amo ler a Bíblia, imaginar assim. Aí Jesus, e aí? Tem peixe? Não, não tem nada, não conseguiu pegar nada. Então joga a rede do outro lado. Aí eles pegam, né? E eles não reconheceram que era Jesus. Aí eles obedeceram, né? Jogaram pro outro lado. De repente, aquela rede, a tarrafa que fala, né? Mas de repente ficou cheio de peixe. Fala na Bíblia que foi 153 peixes grandes. E eles começaram a puxar. E aquela alegria por ter conseguido pegar peixe. Mas Pedro, de repente, ele para e falou assim: opa, isso aqui já me lembra alguma coisa. Isso aqui já aconteceu. Foi quando Pedro reconhece Jesus. Mas Pedro, irmãos, ele pula na água para se esconder de vergonha. Não. Aí Jesus fala assim: ó, Pedro, vem aqui logo, Pedro, vai de graça, Pedro. Vem aqui, estou esperando, ó, aqui tem pão, Pedro. Aqui tem peixe, Pedro. Pedro, vem logo, Pedro, para. Aí Pedro chega, né? Todo desconfiado, né? Eu acho tão linda essa cena. Aí Pedro chega lá, meu pastor vai até ele agora. Aí Jesus vai ter um diálogo com Pedro, para eles comer. Aí Jesus vai chegar, mas eu gosto do termo em grego, no termo hebraico. Aí Jesus vai falar assim a Pedro, na frente dos seus discípulos: agapaos de Pedro. Porque o termo fala, né? Pedro, você me ama? Aí Pedro, te amo, Senhor. Aí Jesus fala, para ser com os madeiras. Pedro, você me ama? Aí Pedro, eu amo, Senhor. Tu sabes. Mas eu gosto do texto em grego, eu vou falar para vocês. O agapaus quer dizer amor maior que tudo. Amor sublime. Amor que intercede todos os entendimentos. Esse é o amor que Deus tem por ti. Mas Pedro não responde da mesma maneira. Pedro responde filhos. Quer dizer o quê? Amor de amigo. Te amo sim, Jesus, mas como amigo. Porque Pedro estava com tanta vergonha do que tinha acontecido. Aí eu vejo o diálogo. Eu estou lá vendo o diálogo de Jesus com Pedro. Agapaus de Pedro. Pedro, você me ama com amor que transcende tudo? Aí Pedro vira para o Senhor: filéu, Senhor. Tu sabes que eu amo. Aí Pedro Jesus de novo: Pedro, agapaus? Tu me amas com amor que não se compara a nada? Aí Pedro fala: Senhor, filéu. Aí Jesus desce, irmãos, ao nível de Pedro. Essa parte que me emociona nesse texto, porque quando eu não consigo chegar ao nível dele, ele decide descer ao meu nível, pegar a minha mão e mostrar para mim que ainda está comigo. Aí Jesus pega, filéu, Pedro, e pega na mão de Pedro, e Pedro fala assim: tu sabes que é filéu, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Então Pedro, vai e cuida das minhas ovelhas, porque hoje eu estou restaurando o propósito que eu fiz a ti. E depois disso, todo mundo conhece a história de Pedro. Pedro virou um grande pregador. E num dia, 3.000 almas se converteram ao Senhor. Vai ter momentos, irmãos, porque aqui o que Deus me ensina: não tente enganar aquele que está te perguntando, porque ele conhece o seu sentimento. Ele conhecia naquela hora o que Pedro estava sentindo. Ele sabia que Pedro estava se sentindo pequeno. Pedro não estava se sentindo nem digno de falar: Senhor, eu te amo, porque eu andei com o Senhor esse tempo todo e te neguei. Mas o Senhor sabia do coração profundo e da sinceridade de Pedro.
é certa. Deus tem algo extraordinário. O propósito que Ele escreveu na tua vida, ele será restaurado. Mas uma coisa com Pedro, não desista. Não desista, porque Deus vai pegar na tua mão e vai te levantar. Aleluia. E esse último milagre, irmão, foi o que Jesus fez antes de ascender ao céu. Foi restaurar o propósito da vida de Pedro. Convido os irmãos a colocar em pé. Fala que você é um Pedro essa noite. Fala que você é um Pedro essa noite. Não importa o que você está passando. Não importa os sentimentos que você está tendo. O Senhor é aquele que te conhece no profundo. Ele sabe, irmãos, não adianta mentir para Ele. Não adianta mentir para o Senhor. Não adianta negar, porque Ele conhece o seu coração. Ele sonda o teu coração. E hoje Ele pergunta, como estão os seus sentimentos perante Ele? Seja sincero, entregue a Ele. E participa hoje da gratidão. Participa hoje da ceia da gratidão. Seja grato. Dá um restart hoje na tua vida perante o Senhor. E fala, Senhor, eu estou como Pedro. Eu não tenho nem coragem de falar que eu te amo. Mas Deus, hoje, Ele pega na tua mão, te levanta e te coloca no centro da vontade dEle. Senhor Deus amado, Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor, por essa palavra, Senhor, que edificou os nossos corações. Pai amado, Pai querido, nós, Senhor, muitas vezes nos considerando como Judas, estamos, Senhor, perante Ti, Pai, interessados naquilo que nos proporciona. Mas eu sei, Senhor, que o Senhor é muito mais daquilo que queremos. O Senhor é, simplesmente o Senhor é. O Senhor é todo poderoso. O Senhor é aquele que pode fazer mais do que nós imaginamos. Não é só brincar moedas, é muito mais os planos que o Senhor tem ao meu respeito. Senhor, que possamos, Pai, nos colocar como Pedro. Nos falhamos, Pai, precipitamos, Senhor. Mas, Senhor, que essa noite os nossos sonhos, aquilo que foi arrancado de nós, quantos Pedros se levantaram e portaram sonhos de nossas vidas, falaram palavras, Pai, que não era para ser falada, nos entristeceram, mas hoje o Senhor, com tua infinita misericórdia, restaura os nossos sonhos, pega nas nossas mãos e nos levanta para viver o propósito, o qual o Senhor tem declarado, o qual tem escrito a nosso respeito. Senhor Deus, eu quero liberar uma palavra na vida de cada irmão essa noite, que vai viver o extraordinário, que vai viver o sobrenatural, que as promessas que o Senhor fez ainda estão de pé, que eles possam entender que quando nos posicionamos e declaramos que o Senhor é o dono da nossa vida, quando nos declaramos e colocamos o Senhor como primazia das nossas vontades, tudo acontece. Que o Senhor seja o primeiro pensamento a levantar, que o Senhor seja o último pensamento ao se deitar, e que nossas decisões estejam conforme a tua vontade. Assim, Senhor, estaremos celebrando, estaremos, Senhor, oferecendo a Ti gratidão pelo Seu sacrifício de cruz, pelo que Você fizeste por nós e hoje nos deu a oportunidade de ter vida em Ti. Assim nós te agradecemos e te adoramos, e que as palmas te louvam.